Bom dia, Sexto-ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Espero que ontem a nossa aula tenha sido bastante proveitosa para vocês. Ontem nós vimos, então, as flexões dos substantivos e hoje nós vamos dar continuidade às nossas revisões, ok? Vamos compartilhar a tela para que nós possamos iniciar a nossa aula. Pessoal, como eu disse ontem, repito hoje, caso ainda estejam com dúvidas, mandem suas perguntinhas lá para mim. Por que meu bichinho não tá mexendo hoje? Que dó. Ele mexe, ele faz assim, ó. Enfim. Então, hoje a nossa revisão é sobre a flexão dos adjetivos, assim como o substantivo, o gênero, se varia em gênero e número, tá? Quando falamos, então, de flexão, vamos relembrar o que a gente já combinou ontem. Flexão, modificação das palavras nas classes de palavras. O adjetivo também é uma classe de palavras na língua portuguesa e ela se varia, ela se modifica, ela se flexiona em gênero, em número e grau, como o substantivo, mas o grau fica para o 7º ano. Então, eu trouxe aqui que o gênero dos adjetivos, né, eles concordam com o substantivo, né, a que se refere, o masculino e o feminino. Então, de forma semelhante, os substantivos, eles classificam-se em biformes e uniformes. Vou voltar aqui, vamos com calma. Primeira coisa que a gente tem que pensar é na nossa revisão sobre os adjetivos. O que a gente lembra dos adjetivos? Todos os adjetivos, eles precedem de um substantivo, certo? Deixa eu tirar aqui o óculos, está dando bastante reflexo. Melhor. Se eu tiver alguma dificuldade aqui, eu volto com o óculos. Enfim. Então, todos os adjetivos, eles existem para qualificar, quantificar, modificar um substantivo, né? Quando a gente está modificando, então, um substantivo, usamos adjetivos. Os adjetivos, eles concordam, então, com o nosso substantivo, como está aí na tela de vocês. O que quer dizer se os adjetivos concordam com os nossos substantivos? Quando eu falo de um substantivo feminino, logo o meu adjetivo também será feminino, tá? Só que aí, para a gente pensar na questão de gênero do adjetivo, é um pouco diferente do gênero do substantivo. Substantivo feminino, masculino, ele, ela, menino, menina, quadro, porta, gaveta, chave, tá? Quando a gente qualifica, quantifica, classifica esses substantivos citados, nós vamos ter, então, adjetivos, tá? Que se classificam em biformes e uniformes. Significa, o biforme, quando a gente pensar em bi, a gente vai pensar em dois, tá? Biforme tem duas formas, tá? Sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Duas coisas em uma só, biforme, tá? Por exemplo, ativo ou ativa, mal e má, judeu, judia, professor, professora, e assim por diante. Eu tenho uma classe, por exemplo, de professores. Professores, uma classe. E eu tenho como flexionar, tá? Esse substantivo professor em mais. Eu posso falar, o professor é ativo, né? E aí, existe a variedade, né? Existe o professor ativo e existe a professora ativa. E aí que vem o biforme. Quando eu tenho palavras que se modificam, que se flexionam a partir de uma, tá? Então, a gente vai pensar no masculino e no feminino como biforme, ativo e ativa, mal ou má, judeu, judia, que são qualidades que nós estaríamos atribuindo para substantivos. Por exemplo, o menino é mau. Como eu falaria, então, concordando com o substantivo menina,
mal. A menina é mal? Não, a menina é má. Então, esse adjetivo se flexiona com o substantivo biforme. Por quê? Tem duas formas, sendo uma no masculino e outra no feminino. Já o adjetivo, quando ele é composto, vocês lembram que nossos adjetivos eles podem ser simples, composto, comum, próprio e assim por diante. Então, se o nosso adjetivo é composto e biforme, ele varia de duas formas, ele então vai se flexionar no feminino somente o último elemento. O que isso significa? Quando a gente tem dois elementos para ter um adjetivo composto, por exemplo, norte-americano, a gente não vai flexionar o norte. O norte vai continuar no masculino. A gente só vai flexionar o segundo e último elemento dessa palavra, tá? Então, a gente flexionaria para o gênero feminino a frase o moço norte-americano. Se flexionarmos, então, o substantivo moço para moça, logo, teremos que também flexionar o nosso adjetivo, para que eles concordem, para que eles se unam e deem certo, tá? Então, o norte-americano se transforma em norte-americana, pois não estou falando mais do moço, estou falando da moça, ok? Isso é só uma exceção que nós temos quando falamos de surdo-mudo e surda-muda. Aí a gente usa o primeiro e o último elemento também na flexão do gênero, tá? Mas é só nessa exceção. O restante das palavras que são adjetivos compostos e biformes, ou seja, mais de um elemento na palavra e biforme, ou seja, comum de dois, nós vamos flexionar apenas o último elemento dessa palavra. Beleza? Uniformes. Quando temos, então, adjetivos uniformes na questão do gênero, é quando ele só tem uma forma, uma única forma. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Lembra lá na nossa aula que a gente falou que a palavra lápis, ela é invariável no plural? Ela sempre vai ser lápis. Os lápis, o lápis. Aqui, quando a gente fala de adjetivo uniforme, é porque ele sempre vai ser assim. Ele não vai variar o gênero. Quando a gente pensa em feliz, em horrível, ela é horrível. Ele é um ser humano horrível. Entendem? Então, o horrível é um adjetivo uniforme. Quando a gente pensa, então, em before, é um exemplo aí. Primeiro vamos pensar nesse exemplo. Homem feliz, mulher feliz. Quando pensarmos, então, em biforme, é porque nós temos duas possibilidades dessa palavra ser feminina e masculina. Tem-se a possibilidade de variar no gênero. Quando pensamos em uniforme, eu estou com o jaleco CCM, né? Esse é o meu uniforme de professora. Vocês têm a camiseta, calço, short aí do colégio. Esse é o uniforme de aluno. Só que nós não temos um jaleco feminino e um jaleco masculino. Esse é o nosso uniforme, então ele é padrão. É igual de vocês. A camiseta do menino é a mesma camiseta da menina. Por quê? Porque é um uniforme. É uma coisa só. Só tem uma forma. É aquele uniforme. Entende? Então, vamos pensar assim. Quando eu tenho biforme, vou pensar em dois. Feminino e masculino nessa variedade aí da língua. Quando eu tenho uma única forma, eu tenho um uniforme. Uniforme. Já começa a palavra aí também no única, tá? É uma única forma, só tem essa forma para que seja tanto feminino ou masculino. Feliz, triste, alegre, são adjetivos uniformes, ok? Agora, por exemplo, aqui no biforme, o menino é amável. A menina é amável. Então, não é biforme, é uniforme, é uma coisa só.
Agora, amado. O menino é amado. A menina é amada. Percebem? Então, o amado e amada são adjetivos biformes. Amável, uniforme. Um só para os dois. Biforme, um para cada. Beleza? Tendo, então, isso, a gente também pode ter adjetivos compostos e uniforme. Então, fica invariável no feminino, tá? Então, por exemplo, conflito político-social e desavença político-social. A gente não coloca desavença política social, a gente não passa nada disso para o feminino. Então, quando tivermos adjetivos compostos e uniformes, nós nunca vamos passar para o feminino. Ele fica invariável no feminino, ele não dá certo, ele não funciona aí nesse feminino, ok? Então, o plural. Nós já vimos o gênero, que o gênero do substantivo é feminino e masculino. Dos adjetivos é biforme e uniforme, tá? E aí vamos para a flexão dos adjetivos segundo o número. Número, plural e singular. Quais são os plurais dos adjetivos simples? Os adjetivos simples, eles flexionam-se no plural de acordo com as regras estabelecidas para a flexão numérica do substantivo simples. Por exemplo, substantivo simples no singular, mal, feliz, ruim e boa. Como que terminou o ruim? Ruim. Um M. Qual que é a regra do substantivo quando a gente passa para o plural? Quando termina em M? Não é tirar o M e acrescentar NS? Então, de ruim fica ruins. Quando termina com Z ou com R, nós não temos que acrescentar o E e o S. Então, de feliz, cai para felizes. Nós acrescentamos o E e o S. E o mal termina em vogal. Então, a gente só acrescenta o S. E o boa também termina em vogal. Então, a gente só acrescenta o S. Então, de mal vai para maus, de boa vai para boas. Ok? Pensado nisso, nós também temos uma coisa que acontece aí que pode ser uma atípica, né? Caso o adjetivo ele seja uma palavra que também exerça a função de substantivo, ela vai ficar invariável, tá? Ou seja, se a palavra que estiver qualificando um elemento for um substantivo lá na sua origem, ela vai ser sempre na forma primitiva. Um exemplo, a palavra cinza, a cor cinza, né? A palavra cinza é originalmente um substantivo. Por quê? Porque pode ser uma cor, pode ser as cinzas de um cigarro, eu posso ter queimado uma madeira e ela se transformada em cinzas. Quando eu morrer, eu posso me cremar e virar cinza. Então, esses são substantivos, tá? Mas também funcionam como adjetivos. Por exemplo, não tenho nada cinza aqui, meu Deus. Mas vamos pensar que isso aqui é cinza, ó. Vamos pensar que isso aqui é cinza. Não é mais roxo, tá? Agora é cinza. Eu poderia falar assim, essa caneta é roxa. Estou falando de substantivo. Porque estou falando que é, tá? Se eu falasse que deixa eu pensar. A camisa é cinza. Esse marca-texto é cinza. Eu estaria falando do marca-texto enquanto substantivo e qualificando ele, falando que ele é cinza. Entende? Então, por exemplo, aí eu trouxe, por exemplo, camisa cinza, terno cinza. Estaria falando da cor, tá? Quando eu falo de cor, estou falando de adjetivo, porque eu estou atribuindo uma qualidade, uma característica para um substantivo. Mas quando eu estou falando literalmente do substantivo cinza, ele também não varia, tá bom? Aí, outros exemplos de que não variam é o vinho, enquanto cor. Por exemplo, motos, vinho, cor de vinho. Agora, se eu falasse que as motos são verde, elas seriam motos verdes, tá?
Eu acrescento esse S. Mas no vinho, não. O musgo, a mesma coisa. Paredes, musgo. Cor de musgo. Mas se eu falasse que as paredes são brancas, ela entra no plural, tá? E aí, os comícios, né? Comícios, que aí nessa frase, comícios monstro, é para falar que é grande, né? Quando a gente brinca lá, que aquela galera que faz academia parece um monstro, esses caras treinam para ficar monstro. A gente não tá falando de vários caras, então seria correto falar monstros, né? Mas como a gente está usando aqui como um adjetivo, então não varia no plural. Fica no singular, tá? Mas comícios grandiosos, pessoas grandiosas, elas vão para o plural, ok? Aí, eu trouxe aqui um pedacinho da apostila. Gente, agora eu esqueci. Era, eu montei a aula, eu lembrava. Eu vou olhar aqui a página que tá, para vocês olharem depois. Espera aí. Agora eu esqueci. Na página 33, ó, deixei marcadinho aqui. Então, na página 33, tem esse quadrinho aí, bem explicativo. E aí eu vou ler ele com vocês, tá? Para a gente poder entender um pouco mais ainda da flexão dos adjetivos. Então, fala assim, apesar de os adjetivos em geral formarem o feminino de acordo com as mesmas regras dos substantivos, há aqueles que apresentam algumas diferenças. Então, vejam bem, aqui ele fala assim, que para a gente flexionar o substantivo feminino, a gente tem aquelas regras que nós vimos ontem. Mas, no adjetivo, existem outras regras, tá? Algumas diferenças nas regrinhas aí para se flexionar esses adjetivos para o feminino, tá? Então, fala assim no primeiro quadrinho. Há os adjetivos que apresentam uma só forma para o masculino e para o feminino. É a mesma coisa dos adjetivos uniformes, tá? Apresentam uma só para os dois. Então, vamos pensar aqui. Menino inteligente, menina inteligente. Médico competente, médica competente. O copo frágil, a mesa frágil. Copo, o copo, a mesa. Percebem? Esse lado de cá, ele está todo no masculino e esse lado de cá está todo no feminino. Paletó azul e blusa azul. Percebam que os adjetivos, que são os que estão em negrito, eles não flexionam. Eles continuam igual, tá? O que flexiona, o que muda, é o nosso substantivo, tá? Então, existem adjetivos que são uniformes. Alguns adjetivos fogem à regra geral da formação do feminino. Vejam alguns exemplos. Aqui, nesse adjetivos que fogem à regra geral aí, né? São os biformes. Na nossa apostila não fala essas palavras, tá? Mas a prof trouxe porque acha interessante. Então, peguem aí um lápis, uma caneta, alguma coisa. Peraí, eu vou pegar uma também. Vamos escrever aqui no primeiro e do ladinho. Eu vou escrever para vocês verem. Vou ver se aparece, né? Vou fazer bem forte aqui. Unir. Biforme. Ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Tá vendo? No quadrinho de baixo aqui, eu escrevi o biforme. No quadrinho de cima, que é o primeiro, eu escrevi o uniforme. É basicamente a minha explicação toda da aula, tá? Então, daí, a segunda tabelinha vai falar dos adjetivos uniformes, que variam em feminino e masculino. Eles têm a formação dos dois e não só no masculino como uniforme. Alguns desses adjetivos são o são, que eu posso falar assim,
Ele está são. Ele está bem. Se eu falasse que ele está bêbado, ele não está são. Esse é o exemplo, tá? Agora, se eu falasse para ela que ela está sã, ela está em sã consciência. Agora, ele está em sã consciência, tá errado. A consciência pede para que o sã concorde ali, tá? Mesmo que eu estou falando da consciência de um homem. Mas é a consciência que precisa concordar com esse adjetivo. Chorão e chorona são adjetivos biformes. Bom e boa, adjetivos biformes também. Mal ou má, europeu e europeia, são adjetivos biformes. Podem ser tanto no feminino quanto no masculino, e aí eles se variam, tá? Quando eles são uniformes, eu posso usar ele para falar de gêneros feminino ou masculino sem que haja alteração, sem que haja uma modificação, mas quando eu estou falando de adjetivos biformes, ele vai sofrer alteração do gênero sim, ok? Então, essa é a nossa tarefa, nossa aula. E a nossa tarefa do dia, para nós corrigirmos na quinta, é o seguinte. Sobre a flexão de número e gênero dos adjetivos. Como a gente fez hoje a nossa revisão desse conteúdo, é interessante a gente fazer, então, as atividades hoje, tá? Então, é a página 32 e a página 33 da apostila 2, página 35, ou 34 e 35, tá? Do exercício 1, 2 e do 1 ao 8, tá? Vai dar, deixa eu ver, 11 exercícios, mas não é difícil, tá? Aqui é bem rapidinho, ele vai falar sempre sobre a flexão dos adjetivos. Caso apareça alguma coisa muito complicada aí para você, pode me chamar no WhatsApp, que a gente vai resolvendo juntos a atividade, tá? Não tem problema. Na quinta-feira, é nossa aula de correção dessas atividades. Eu acho, acredito eu, farei a aula ao vivo para corrigir isso. Ainda não decidi se vou gravar uma correção ou se farei uma aula ao vivo. Caso eu opte pela correção, na sexta-feira, que é a nossa aula de plantão, nós vamos, todo mundo, mostrar a apostila, tá? Eu coloquei aqui, ó, estamos combinados? Assim que você terminar as atividades, tire uma foto da apostila e me envie. Quero a sua apostila completinha. Mas agora, antes de um pouquinho de começar a aula, eu pensei, e assim, né? O WhatsApp vai explodir se vocês todos mandarem uma foto. Não é uma foto, né? Se nós vamos ter 11 exercícios, vão ser 11 fotos. Então, o que eu pensei? Na sexta-feira, que a gente tem aula ao vivo, que a gente tem plantão, todo mundo mostrar a apostila, tá? Para que a gente possa ver se essa apostila está completa ou não. Lembrando da nossa aula de sexta, que nós combinamos que essa apostila ela vai estar completa, tá? Não quero apostila em branco, de jeito nenhum, tá bom? Vou ficar no pé. Quem não participar da aula de sexta ao vivo vai ter que me mandar foto sim, porque daí vão ser menos pessoas. E quem não me mandar foto, não mostrar a apostila na aula ao vivo, eu vou conversar com os pais para que os pais supervisionem aí da casa de vocês para ver se essa apostila está feita ou não, tá? Se as atividades estão feitas ou não na apostila, tá? Então era isso. Um beijão. Fiquem com Deus. E até amanhã. Amanhã não, amanhã é quarta. Até na quinta, que daí é a correção das nossas atividades, viu? Um beijo. Eita. Calma. Toda vez, né? Calma. Beijo, beijo. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.